Shalom, pessoal, beleza? Israel Ben Moshe, a gente vai começar a semana 9 das Parashás. Bereshit, Gênesis 37, do 37 ao 40, 23. Fiz um pãozinho aqui, ó. Cadê? Aí, ó. Pãozinho muito bom, fiz ontem. Comendo agora. A Zenete tá ali, ó. Cantinho. Perto da terra que eu peguei para fazer uns tijolos. Forno de barro ali do fogão a lenha. Né? Não tá desse jeito. A gente estudou bastante até agora, né? O que acontece? Nesses estudos, pode ser que seja um pouquinho diferente para você do ensino do cristianismo, né? Mas não se incomoda não, né? Só você não tirar as coisas fora do contexto, não dá nada de errado. Vou apertar start aqui. Bora lá, meus irmãos e irmãs. Né? A princesinha tá ali, ó. Já mostrei ela para vocês. Vamos dar continuidade. E aqui a gente já começa a entrar na história de José, né, dos seus irmãos, fazendo cagada, brigando, feito um bocó velho, né? Vamos lá. E Jacó habitou na terra em que seu pai, né, foi estrangeiro, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. E Youssef, tendo 17 anos, estava alimentando as ovelhas com seus irmãos, e o rapaz estava com os filhos de Bilá, e com os filhos de Zilpa, as mulheres de seu pai. E Youssef trazia ao seu pai relatórios maus sobre eles. Ora, Israel teve muito arravá por Youssef, né, José, tá? Teve muito amor, né? Do que dos seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de muitas cores. Quando seus irmãos viram que seu pai tinha muita mais arravá por ele do que pelos todos os outros, eles odiaram e não podiam falar com ele em Shalom. Os meninos mais velhos não gostavam dele de jeito nenhum. E Youssef sonhou e contou o sonho aos seus irmãos, mas eles o odiavam cada vez mais, né? E eles disse-lhes: por favor, escutem meu sonho que eu sonhei. Nós estávamos estávamos juntando feixes no campo, e o meu feixe se ergueu e também se levantou verticalmente. E vossos feixes estavam ao redor dele, e se prostraram diante do meu feixe. E os seus irmãos disseram-lhe: sim, com certeza, você reinará sobre nós e nos dominará. E eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e de suas palavras. E ele sonhou outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eu sonhei ainda outro sonho, que o sol e a lua e 11 estrelas corranins se prostraram diante de mim. E ele contou isso a seu pai e seus irmãos. E o pai dele o reprovou e disse-lhes: que sonho é este que tu sonhaste? Sua mãe e eu e seus irmãos realmente virão a se curvar a ti na terra? Quer dizer, o pai dele chamou a atenção dele, né? Como assim? E ele contou isto. Cadê? Seus irmãos o invejaram, porém o seu pai observou esta declaração. Seus irmãos foram alimentar as ovelhas que estavam as ovelhas de seu pai em Shechem. Mas Shechem, ele já tinha destruído Shechem já, né? E Israel disse a Youssef: não estão os teus irmãos alimentando as ovelhas em Shechem? Vem, eu te enviarei até eles. E ele disse: Rinaine, né? Eis-me aqui. Então ele falou: por favor, vai e veja como as coisas estão. Se estão bem com seus irmãos. E bem com o rebanho. E traz-me... Cadê?
e trazei-me o parecer novamente. Assim ele enviou ao sair da vale de Hebron. E ele chegou em Xerém. E um certo homem achou Yahosef, porque ele estava peregrinando no campo. Então o homem lhe perguntou, dizendo: O que tu está a procurar? Então ele disse: Eu procuro pelos meus irmãos. Por favor, conta-me onde eles dão de comer às ovelhas. Aí o cara respondeu. O homem disse: Eles partiram daqui, pois eu ouvi dizer: Nós vamos a Dotã. E Yahosef foi após os seus irmãos e achou em Dotã. Um homem desconhecido, ele parou um homem desconhecido e perguntou: Onde que estão os meus irmãos? Só que todo mundo conhecia os filhos de Israel devido às coisas que eles já tinham feito, né? Então os caras, meu irmão, era conhecido. Na onde que eles chegavam, o nego batia os olhos neles, né? Falava assim: Esses são os filhos de Israel. Todo mundo tremia quando falava: O que esses caras tá fazendo aqui, meu irmão? Se já quiseram isso aqui a terra. Morria de medo, mano. Né? Quando eles avistaram a distância, ainda antes de chegar próximo deles, eles conspiraram contra ele para matar. Olha os irmãozinhos aqui, ó. Cabeçudo. Israel sempre brigou, meu irmão. Difícil quando eles sentaram na mesma mesa sem brigar. Mas o Criador sempre tem um plano, né? Um plano de salvação e um plano de união, né? Hinei matovu manaim shevet yahim gamyah. Salmo 133, né? Que bom que se os irmãos se sentassem, vivessem em harmonia, né? Quão bom seria se os irmãos viverem... Deixa eu ver aqui, Salmo 133. Acho que tá longe pra caramba. Hinei matovu manaim shevet yahim gamyah, né? Salmo 133 mesmo. Né? Bonito, né? E é como óleo precioso sobre a cabeça, que escorre sobre a barba de Aarão, que escorre sobre o ornamento de suas vestes, com o orvalho de Hermon, e como o orvalho que desce sobre os montes de Sion. Porque ali Yahweh ordena a Beracá, a piedade, e que haja vida, Yolam Vaed, Shalom, sobre todo Israel. Bonito, né? Mas esses irmãos aqui era cabeçudo, briguento, né? Mas Yahweh tem um plano. E que bom que não é o nosso plano, porque se fosse o nosso plano, ia fazer tudo de errado, não é mesmo? Pois é. É o plano dele. Só escuta a voz dele, tenta seguir, guerreiro. Né? Eles avistaram Yahosef à distância e queriam matá-lo. Eles disseram um ao outro: Olha, o sonhador está chegando. Vamos agora. Matemos ele e joguemos para dentro da cova. E nós diremos que algum animal selvagem o devorou. Então nós veremos o resultado dos seus sonhos. Né? Então o pai dele preferia ele, já pegou e já fez uma veste nova, uma capa bonita para ele, né? Eu vou começar a contar um negócio para vocês, para vocês aprenderem a estudar. E a Rousseff aqui, ele recebeu uma capa, tipo uma capa de um rei, né? E o Machia também. E a Rousseff foi jogado no buraco 3 dias e 3 noites. E o Machia também.
E a Youssef foi vendido por moedas de prata pelo seu irmão. E o Machia também, por Judas. Quantas moedas? E a Youssef dava pão para o povo depois que se tornou governador. E o Machia também. Pão é a palavra. E a Youssef comprou tudo para o faraó. E o Machia comprou tudo para quem? Para o Criador. Interessante essas coincidências, né? E a Youssef testou seus irmãos. E o Machia também. E a Youssef foi chamado no mundo todo com outro nome. Zafenat Paneia. E o Machia foi chamado no mundo todo também por outro nome, de Jesus, não é? Tá entendendo, meu irmão? Por que o Criador troca os nomes das pessoas? Sarai para Sara, Abraham para Abraham, né? Oséias para Josué, Simão para Pedro. Né? Por quê? Porque o próprio nome dele seria trocado em todas as nações, e do pai também. Você sabe o que significa Zafenat Paneia? Que é o nome de José? Significa o Salvador do mundo. E o Machia? Também. Aleluia. Tá entendendo, meu irmão? Isso aqui é uma prefiguração inteira do quê? Da vida do Machia. A vida de todos os patriarcas. Prefigura a vida de quem? Do Machia. Você já tinha parado para pensar nisso? É o jeito de estudar, meu irmão. As coisas se repetem. Isso tudo é uma prefiguração, além de ser uma história real. Não existe historinha para dormir, que nem o Cabo Daciolo fala, não leu o Antigo Testamento não presta para nada. Aqui a gente sabe que se a gente não lê o Antigo Testamento, a gente não vai entender o quê? O Novo. Mas o cara acha que entende o Novo. Você entendeu o Antigo, meu irmão? Não rola. Aqui vai falar o que vai acontecer no fim dos dias. Se é que ele tem. Ou nos tempos futuros. Também. Tá entendendo, meu irmão? Vamos continuar? Agora matemos ele e joguemos dentro de uma cova, e nós diremos que algum animal selvagem o devorou. Então nós veremos o resultado de seus sonhos. Reuven ouviu isto, e ele o livrou de suas mãos e disse: Reuven vai ficar a favor de Youssef. Aquele cara que fez cagada, que já perdeu a primogenitura já porque ter se deitado com o Bilá, né? Olha o que ele vai falar. Não é permitido matá-lo. Reuven disse: Não derramais o seu sangue, mas joguem em uma cova que fique no deserto, e não estenda suas mãos sobre ele, porque poderia desprendê-lo de suas mãos, para libertar para o nosso pai outra vez. Quer dizer, ele pretendia colocar o menino num buraco
para depois libertar ele e mandar ele de volta para o pai dele. Esse era o plano de Reu. E sucedeu que, quando Iar-Rossef veio aos seus irmãos, então eles tiraram de Iar-Rossef a sua túnica de muitas cores, né, como o qual estava vestido. E eles o pegaram e o jogaram numa cisterna, num poço, e ela estava vazia, e não havia água nela. Né? E o Machia foi jogado num buraco também por 3 dias. No livro Apócrifo fala que é 3 dias, tá? Eles sentaram para comer pão. E eles ergueram seus olhos e viram uma caravana ismaelita, os filhos de Ismael, vindo de Gilade, com seus camelos carregando temperos, e bálsamo e mirra, que ainda levavam para o Egito. E Yahudá disse aos seus irmãos: que proveito há se nós matarmos o nosso irmão, ocultemos o seu sangue? Vamos, permita que nós vendamos aos ismaelitas, e não permita que a nossa mão esteja sobre eles, porque ele é o nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos se deram por contentes. Os caras vão vender o próprio irmão como escravo, meu irmão. Já pensou a maldade? Passando ali mercadores midianitas, eles puseram e ergueram a Iar-Rossef para fora das cisternas. E Iar-Rossef foi vendido para os ismaelitas por 20 peças de prata. E o Machia foi vendido para quem? Para os romanos. Por quanto de prata? Tá entendendo, meu irmão? Então, dentro do povo de Israel, isso aqui é uma prefiguração do que acontecia em Israel no tempo futuro, no tempo do Machia. Né? Judas de Queirote, né? O pessoal fala que é Judas Iscariotes, né? É a cidade que ele morava, Queirote. Né? Que nem Maria de Magdala, né? O lugar onde que ela vinha. E aí, as pessoas estavam acostumadas a vender os outros, né? E Iar-Rossef foi vendido para os ismaelitas por 20 peças de prata. E os ismaelitas levaram Iar-Rossef para onde? Para o Egito. Reuven retornou à cisterna e viu que Iar-Rossef não estava lá e rasgou as suas vestes. Ele voltou até seus irmãos e disse: o menino não está lá. E eu irei aonde? E eles levaram a túnica de Iar-Rossef, mataram uma cria e imergiram seu sangue nela. E eles enviaram a túnica de muitas cores e trouxeram ao seu pai. E disseram: nós encontramos isso, e não sabemos se é a túnica de seu filho. Por inveja, né? Os fariseus também tinham inveja do Machia. Por quê? Porque ele conseguia fazer os prodígios e eles não. Porque ele era o filho do Criador, direto, e eles não. Tá entendendo? Os fariseus, os saduceus, os escribas, os juízes, os essênios. Então, quando ele fazia todos os prodígios deles, a inveja corria eles por dentro. Que nem desses irmãos aqui. O que começa errado, termina errado, né, meu irmão? E eles trouxeram a túnica de muitas cores e trouxeram ao seu pai e disseram: encontramos isso, e não sabemos se é a túnica de seu filho.
E ele tornou conhecimento disso. E disse: a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. E Yahusef foi sem dúvida dilacerado em pedaços. E Yaakov rasgou as suas vestes, né, e colocou o saco em seus lombos e lamentou por seu filho muitos dias. Aqui parece que não foi só Yaakov, parece que Diná também lamentou. E por causa disso ela até morreu. Né, de acordo com o que fala em um livro apócrifo. Tá? E todos os seus dias, e todos os seus filhos e todas as suas filhas lamentaram em confortá-lo, pois pois eu descerei ao Sheol lamentando por meu filho. Dessa forma o pai lamentou por ele. E os midianitas venderam aos egípcios a Potifar, o oficial da casa de Faraó, e o capitão da guarda. O menino foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E um egípcio comprou. Quem que era esse egípcio? O chefe da guarda de Faraó, um dos capitães dele. E aqui que você começa a entender as coisas, meu irmão. Né? Por que que o Mashiach ele sempre vem? Porque ele tem um plano do quê? De salvação. Através de quem? Através do Pai. O Pai ele tem um plano de salvação. E ele usa o Filho para quê? Para salvar todo Israel sempre. Não fala lá que o Mashiach é o príncipe da paz, o Sar Shalom, o Arbaad, Abiad, né? Na sua Bíblia vai estar escrito Pai da Eternidade, mas é Filho do Pai. É. Esse moço aqui vai se tornar um príncipe. E através dele, há um plano de salvação para toda Israel e todos os seus irmãos. Se os irmãos deles não fizessem isso, talvez o Criador tivesse arrumado outro jeito para salvar Israel. Tivesse tido um outro plano. Mas sempre vai ter um plano de salvação para quem? Para que o povo escolhido. Né? Que povo? É a igreja que está falando? Não. Está falando quem? Israel. Está falando de quem? Dos egípcios? Não. Os egípcios vão se salvar também. Né? Ah, as pessoas em volta de Canaã vão se salvar também. Mas o plano de salvação, né, só envolve quem? Israel. Mas as nações que estão em volta, através desse israelita aqui, desse salvador aqui, é salva também. O mundo todo é salvo por causa de quem? Por causa desse plano de salvação. Né? E desse salvador aqui que se chama Yahusé, José, ou Yahusha, né? Bonito isso, né? Você já tinha pensado desse jeito? Não, né? Na hora que eu vi isso a primeira vez, meu irmão, arrepiou inteiro. Porque o Criador tinha um plano de salvação para Israel, todas as nações em volta foram beneficiadas. E porque o povo de Israel tinha um plano de salvação, né, na época da vinda do Mashiach, todas as nações da terra foram beneficiadas. Mas o plano de salvação era para quem? Para Israel. Através de quem que as nações foram salvas? Através de quem? De Israel. Foi através da igreja? Não. Fizeram um novo plano para salvar. Né? O Criador descartou a Israel para fazer um novo pacto com a igreja? Não. Foi através de Israel que o Mashiach ele veio na tribo de Judá, que ele pegou e salvou todo o povo.
Você já tinha parado para pensar nisso? O homem vai ser conhecido aqui no mundo todo como o Salvador do mundo e o Mashiach. Ele vai ter o nome trocado, né? Ele se chama Yahussef, ele vai se chamar Zafenat Paneia. Ele quer dizer, ele tinha um nome hebreu, foi chamado com o nome egípcio. O Mashiach ele tem um nome hebraico, né? Mas ele é conhecido no mundo todo como um nome romano. Jesus. Tá entendendo? Mas uma hora ou outra aqui, esse Yahussef vai se revelar para os irmãos dele da seguinte maneira. Eu não sou Zafenat Paneia. Eu sou José, eu sou Yahussef. Do mesmo jeito também. No futuro, esse Jesus egípcio, ou esse Jesus romano, vai falar assim, eu não sou Jesus, eu sou o irmão de vocês. Eu não sou esse Zafenat Paneia, eu não sou Jesus. Eu sou Yahusha. Tá entendendo, meu irmão? Aleluia, né? Baruch Hashem Yahuwah, meu irmão. Você entendeu porque o Criador troca o nome das pessoas? Porque o nome dele próprio seria trocado, meu irmão. Pode adorar Yahweh agora. Pode louvar o nome dele, dar Halel, dar louvores. Porque ele é digno disso. Porque ele tem sempre um plano de salvação para você, para mim, para os irmãos. Porque você é Israel. Do povo de Israel. Bom, a gente vai ficando por aqui. O próximo capítulo é o 38. Shalom, shalom.